Me chamo Shirley Kelly de Oliveira Silva, tenho 38 anos, sou natural de Palmares, Pernambuco. Natural porque nasci em Palmares, mas sou natural mesmo do circo. Conheci o circo surgiu na minha vida, né? Desde o ventre da minha mãe. Eu acho que eu nem era ainda no ventre dela quando surgiu o Circo Arte Show. Então, meu pai é de circo, minha mãe, como a maioria das moças da cidade, o circo chegou na cidade que a minha mãe morava, e então ela se apaixonou e foi embora, resolveu acompanhar o circo. Então, a partir daquele momento ela passou a ser circense, né? Ela saiu da cidade, abandonou a vida dela na cidade para viver a história do circo, juntamente com meu pai. Então, com o passar dos anos, a família foi crescendo. Eu sou a mais nova, a caçula. São 3 irmãs e 4 irmãos. Conforme a família foi crescendo, minha mãe resolveu abrir mão de ser funcionária, de trabalhar para os outros e ter o seu próprio circo, ter a sua própria família no circo. Sem condições, eles encararam as dificuldades, não tinham nada, apenas a coragem e a fé, e os filhos. Então eles começaram a fazer show nos sítios, nos povoados, onde meu pai sempre ia, procurava uma garagem, um galpão que tivesse desocupado para eles fazerem ali um final de semana, um final de semana de shows, com a arte dele e dos meus irmãos. E conforme o tempo foi passando, eles foram juntando dinheiro e conseguiram formar, na época, um pano de roda, que hoje não existe mais. O pano de roda antigamente era um circo, sendo que não tinha lona, apenas a lona ao redor. Trabalhando duro, trabalhando muito, eles conseguiram alcançar o objetivo deles, que foi conseguir botar a lona no circo. Então, com o passar do tempo, eles chegaram a realizar o sonho deles, que era ter o circo como ele sempre sonhou. Inclusive, na época do circo do meu pai, o Arte Show era, entre os circos menores, um dos melhores. Não era o melhor, mas era um dos melhores. E a família foi crescendo, meus irmãos foram crescendo, cada um foi casando, foi tomando rumo, cada um foi tomando o seu destino em circo. Foi casando, minhas irmãs casou, meus irmãos casaram e uns saíram do circo do meu pai, do Arte Show, para colocar o seu próprio circo, meu irmão mais velho, que foi o Circo Kaoma. E as minhas irmãs, elas casaram e foram trabalhar em outros circos. E permaneceu eu, meu irmão que é encostado a mim, e o meu irmão caçula, que é o Chesmo. E só que as coisas foram dificultando conforme o tempo foi passando, as coisas foram evoluindo com a chegada da internet, e aí o mundo já não era mais como antes, que circo tudo era aonde o circo chegava era novidade. Então o circo acabou perdendo um pouco da tradição e o pessoal acabou querendo mais. Então meu pai resolveu não mais tocar o Circo Arte Show e a gente foi para o circo do meu irmão, para o Circo Kaoma. Passamos uma temporada lá e durante o tempo que a gente estava lá no circo do meu irmão mais velho, o meu irmão mais novo, ele decidiu mais uma vez dar vida ao Circo Arte Show. E no ano de 2000, ele saiu com o Arte Show, foi tocar o circo, ele, a esposa e a filha dele novinha, e passou um bom tempo tocando circo.
Só que, mais uma vez, a dificuldade impediu dele continuar com o circo Arte Show. E, mais uma vez, guardou o circo e foi trabalhar para outras pessoas. E quando foi trabalhando para outras pessoas, eu também trabalhava em outro circo para outras pessoas. Só que quando foi em 2016, eu conversei com a minha mãe e ela me aconselhou que, como a minha família já estava crescendo também, aí a gente resolveu seguir a mesma história do meu pai, da minha mãe. A gente resolveu colocar o nosso circo, porque a família estava grande e nós não estávamos tendo condição de trabalhar mais para os outros. E em 2016, de novo, surgiu o Circo Arte Show. E aí os meus irmãos veio trabalhar comigo. Tem a minha filha mais velha, tem os nossos filhos, né, que começou com a gente no início, há 5 anos. E a gente veio tocando devagarzinho, com dificuldade, que sempre tivemos dificuldade em circo, dificuldades também de terreno, dificuldades de local para armar o circo. A discriminação, que todo mundo sabe que é grande no circo. Daí então, há 2 anos, de repente fomos pegos de surpresa pela pandemia. Foi o momento mais difícil, momentos pelo qual o circo nunca passou. O mundo nunca passou por essa dificuldade. Foi uma dificuldade que nos paralisou, nos impediu de fazer o que a gente gostava. Esperamos, quando o decreto chegou, quando a pandemia chegou, veio o decreto nos impediu de trabalhar por 15 dias. E nós esperamos esses 15 dias, né, na certeza que iríamos voltar a trabalhar. E infelizmente o tempo foi passando e nada da gente voltar a trabalhar. Os circos parados, os materiais, tudo já se acabando, porque lona se acaba, os ferros, eles são consumidos pelo ferrugem. E a gente teve que se reinventar. Começamos a sair nas ruas para vender o que a gente vende, o que a gente oferece no circo, na nossa praça de alimentação. Nós tivemos que fazer e sair às ruas para vender de porta em porta. No início foi um sucesso total as vendas, só que com o passar dos dias, vários circos também no mesmo objetivo, trabalhando, vendendo. E as vendas acabou caindo, se afracou, né, as vendas, e chegou um momento que nós não estava fazendo a mercadoria somente pelo combustível, porque já não estava compensando mais nem vender não estava compensando, nós não estávamos tirando mais nem o dinheiro da mercadoria. Então tivemos que parar com as vendas. Eu tentei me reinventar. Fiz um curso de confeitaria para não ficar parada. Eu fiz um curso de confeitaria. O meu esposo, ele foi trabalhar, mais os demais do circo, os homens, foram trabalhar. O que aparecia, eles faziam. Eles foram trabalhar em sucata, eles foram cortar ferro. Só que, mais uma vez, o serviço afracou onde eles estavam, porque eles trabalhavam numa sucata e eles trabalhavam cortando ferro, cortando carro, essas coisas. Só que ficou fraco o movimento. Como não era emprego fixo, era só bico, e eles estavam trabalhando porque tinha bastante serviço, aí teve que parar, teve que mais uma vez voltar para casa, voltar para o circo. Daí então nós fomos para o semáforo, fomos para os sinais da cidade. Reunimos a equipe do circo toda, entre homens, mulheres e as crianças também, né? Porque e como ia todo mundo, não tinha como as crianças ficar no circo sozinha. Então a gente dividia as equipes e ia cada um ia ficar no semáforo da cidade. Foi difícil, foi muito difícil a gente sair da nossa tradição, a gente sair do nosso picadeiro, porque a
o pessoal no circo, o pessoal paga para ver a nossa arte. Eles pagam até antecipado para ver, para nos assistir. E nos sinais a gente tinha que trabalhar para esperar alguém dar uma gorjeta. Não tinha valor fixo, era gorjeta. Muitas críticas, muitos passavam e era humilhante a gente passar o dia todo no sinal e sempre passar alguém e falar, vão trabalhar, vão procurar serviço, sendo que a gente estava trabalhando, a gente estava fazendo o que a gente sabe fazer no sinal. Às vezes, muitos carros passavam e nem baixavam o vidro. Mas assim, o que nos fazia permanecer no sinal era as pessoas que quando o sinal fechava, que nós passávamos no carro, a satisfação de muita gente a gente via no olhar, no sorriso, a satisfação de ajudar. Enquanto a gente ouvia crítica, do outro lado a gente via pessoas que se sentiam, que a gente via que era um prazer para eles ajudar, tirar uma moeda, tirar uma cédula e ajudar a gente. Então isso nos incentivava a voltar no outro dia para o semáforo. E assim foi. Foi muito difícil, eu tive perda, a nossa família teve uma perda muito grande, que foi do meu irmão, do mais novo. Ele que sempre foi o palhaço do circo. Não perdemos ele para a Covid, graças a Deus. E nossa família também não tivemos o vírus, né? Não adquirimos o vírus. Não perdi meu irmão para o Covid, mas infelizmente foi uma perda. Perdi, Deus chamou ele, chegou a hora. Perdi ele pós-cirurgia, ele fez uma cirurgia para a retirada de 3 coágulos na cabeça e infelizmente, após a cirurgia, ele foi induzido ao coma e não voltou mais. E no mesmo dia que eu perdi o meu irmão, teve a alegria da chegada da minha neta. Foram diferenças de meia hora, de um para outro. Deus chamou ele e ao mesmo tempo nos deu uma nova vida, que foi minha neta Manuela, e que foi o que nos segurou, primeiramente Deus e segundo ela, né, que acabou nos fortalecendo. E assim foi, voltamos a trabalhar, tá difícil, porque mesmo com as vacinas estando bastante avançado, o pessoal ainda fica com medo, fica com receio de vir para o circo. E agora também os eventos estão sendo liberados e a gente acaba entrando numa competição, né? Acaba entrando numa concorrência com os eventos. Mas estamos aí. Estamos na fé que tudo vai melhorar. Tem minha irmã comigo, tem meus filhos, uns estão aqui, outros não. Tem o pessoal, a equipe que me ajuda, que sem eles não teria Circo Arte Show, porque o Circo Arte Show é feito de equipe. Tem a minha irmã, que mais do que eu conhece a história do Circo Arte Show, né, que ela é a mais velha, então ela acompanhou de fato o início do Circo Arte Show, né, Vilma? Bem, gente, é isso mesmo. Meu nome é Vilma, eu tenho 51 anos, sou origem circo, sou raiz circo, nasci em uma barraca e até hoje eu vou contar um pouco a história como surgiu o Circo Arte Show. Na época eu tinha 12 anos. A Shirley é minha irmã mais nova, eu sou a mais velha. Shirley nem existia, nem tinha ideia que vinha ao mundo. E como começou o Circo Arte Show? Eu tinha 12 anos, meu irmão mais velho tinha 15, a minha irmã tinha 11. E o irmão mais novo tinha uns 7, 8 anos. Shirley não existia ainda. Então meus pais trabalhavam para os outros. Meu pai sempre foi um homem muito guerreiro, trabalhador. Então ele era
era responsável pela montagem e a desmontagem do circo. E ainda por cima trabalhava de noite. Né? Então, quando a gente já estava numa certa idade, eu com 12 anos, meu pai parou e disse assim, hoje, a partir de agora, eu não trabalho mais para ninguém. Eu vou montar o nosso próprio circo. Ué, minha mãe falou, mas como? Sem nenhuma condição, a gente não tem condição, a gente não tem um capital para montar um circo. Aí meu pai disse, eu vou montar um circo. Daqui a gente não vai mais embora desse circo. Assim aconteceu. Desmontaram o circo foi embora e a gente ficou no terreno. Com nossa barraca, que na época não existia trailer. Só quem tinha trailer era o dono, né? Que era o rico no caso, né? Era o nosso patrão. Então, meu pai ficou, a gente ficou. Meu pai saiu, foi no estado do Pernambuco. Meu pai saiu e disse, eu vou dar uma volta. E saiu com minha mãe. E a gente ficamos na barraca, no terreno, eu e meus 3 irmãos. Quando meu pai voltou com a caminhoneta, jogou tudo em cima, né? Disse, pronto, vamos embora. A gente foi. Chegamos num lugarzinho pequeno e ficamos armando uma barraca no terreno, sem circo, sem ter nada. Aí tinha uma garagem, aí meu pai falou, de que é aquela garagem? Aí o pessoal falou, aí informou quem era o proprietário, né? Aí meu pai disse, foi lá falar com ele e pediu para ele autorizar para a gente fazer um espetáculo dentro. Eu, meu pai, meu irmão, minha mãe, no caso, 5 pessoas, 6 pessoas, né? Eu, meus 3 irmãos, meu pai e minha mãe. Liberaram o espaço para a gente, a garagem, para fazer. Então, eu lembro como hoje, meu pai passou um lençol na garagem, que era pra gente trocar de roupa lá atrás, né? Eu, na época, com 12 anos, minha irmã com 11. Aí, ele arrumou uma mesa, que no caso ele fez o palco, né? Era o palco do circo. E ali começou o espetáculo. Na época, eu dançava, eu cantava, minha irmã dançava. Meu irmão era palhaço, meu pai era palhaço, meu pai fazia alguns números, minha mãe foi vender ingresso. E assim, trabalhamos a primeira noite. Foi sucesso, né? Então, aí teve na região, tava tendo muitas festas, festa de rua, que esses lugares pequenos sempre tem. Meu pai tinha o quê? A gente tinha uma pipocaria, que a gente vendia pipoca no circo. Meu pai colocou meu e minha irmã, como os finais de semana já estavam tendo festa e a gente não ia conseguir trabalhar, meu pai fez o quê? Colocou a minha irmã e meu irmão para ir vender pipocas nas festas da região. Minha irmã e meu irmão saíram 3 horas da tarde com a pipoqueira e iam embora vender pipoca para levantar dinheiro para a gente construir o sonho que ele tanto queria, né? Que era meu pai, que era montar um circo. Tudo bem. Eles iam, quando era meia-noite, 1 hora da manhã, eles hoje voltavam de pé empurrando a pipoqueira. Todo final de semana. Aí quando não tinha festa, a gente trabalhava na garagem. Aí o dono da garagem ficou assim, muito amigo do meu pai. Inclusive ele hoje era compadre de meu pai, né? Tornaram-se compadre. Aí ele falou assim, compadre, por que o senhor não monta um circo? Meu pai falou, não tenho capital de montar um circo. Precisa de quê para montar um circo? Precisa de pau, de lona. Ele disse, eu vou liberar a minha mata para vocês tirar uns pau. E assim meu pai foi tirar pau, né, madeira. E trouxe, na época, cavaram os buracos, colocaram os paus nos buracos, né, aí ele disse, e agora, compadre, falta o quê? Ele disse, falta lona. Cederam vários sacos de açúcar pra gente, de nada. Depois que minha mãe pegou a máquina, costurou, emendou todos os sacos e fez só arredor o circo, que na época justamente era o famoso pano de roda. Não tinha cobertura. Se chovesse, ninguém trabalhava, né? Aí então era só ao redor. Mas quando meu pai colocou aquela lona ali, que arrodeou ali foi um sonho. Nasceu-se cachorro. Não tinha som. Meu pai, a gente falava sem microfone, sem som, sem nada. Minha mãe vendia ingresso na frente, sentada numa cadeira, porque a gente não tinha bilheteria, né? Foi o começo, entendeu? Aí, de lá dessa cidadezinha, mudei para outro lugar. Quando chegamos lá, fomos muito bem apoiados também.
E ali surgiu, meu pai saiu trabalhando no final de semana, meu pai saiu, aí já tirou o saco de açúcar, já comprou plástico preto, que já era melhor do que o saco de açúcar. Eu digo, tá, a gente disse, está evoluindo. E a gente naquela alegria total, que a gente tinha o nosso circo, que ali era nosso, que a gente não trabalhava mais para ninguém. Então, comprei um plástico preto. Meu pai falou, vamos trabalhar esse final de semana, a gente vai comprar um sonzinho. Meu pai saiu de pé, a pé, que era interior, e chegou com o primeiro sonzinho, uma maquinazinha na cabeça, né? Um amplificadorzinho na cabeça. Mas aquilo ali, quando ele chegou pra gente, foi uma festa total. Meu pai comprou um som, um gravadorzinho, emprestaram caixa de som e depois meu pai comprou. Meu pai disse, tá evoluindo. E passamos 3 semanas naquele lugar, com o apoio do dono da fazenda, pessoas maravilhosas. Meu pai disse, daqui a gente vai para uma cidade. E a gente armou na primeira cidade, com um pano de roda, sem cerca, uma época de São João, muita chuva. Minha mãe falou, vai dar certo, época de festa, festa de rua, muita chuva, a gente não tem cobertura, meu pai disse, mas a gente vai para a cidade. E a gente foi. E nossa primeira cidade foi Feira Nova, no estado de Pernambuco. E chegou lá, meu pai, com aquela maior fé, com aquela maior certeza, tirou tudo, jogou tudo no chão e a gente foi montar nossas barraquinhas, aquele cirquinho descoberto. E sempre muita chuva. Mas Deus foi justo com a gente. São João chovendo, o circo era 8 dias da semana lotado, voltando gente. E ali meu pai disse, eu não falei que ia dar certo, e a gente, meu pai, passamos 3 semanas, meu pai disse, vamos mudar para outro bairro, na cidade mesmo, mudamos. Continuamos ganhando dinheiro. Meu pai disse, vamos para o interior, fomos para o interior. Chegou lá, meu pai disse, vamos colocar a primeira lona. Aí a festa foi maior. Então todo mundo, meu pai, na época não tinha essa lona de fábrica, que o povo faz agora, né, que hoje é mais lona de fábrica, era lona caseira. Meu pai foi em Caruaru, comprou bastante saco de açúcar, de algodão, e meu pai disse, vai cair todo mundo. A gente foi pro cemitério, que na época a gente fazia, pegava a cera, as velas do cemitério, para encerar a lona. Então assim, minha mãe fez, meu pai cortou, meu pai cortava, minha mãe costurou, aí vamos pro cemitério pegar cera, para encerar a lona, para não vazar, né, para não passar água para dentro do circo. E aquela luta, aquela festa, o dia todinho, aquela correria, a vontade da gente era tão grande de ver aquela lona em cima, que aquilo era tudo pra gente. E assim a gente foi cemitério, e ali um costurava, outro costurava, um encerava, outro ajeitava e formou a primeira loninha do Art Show. E foi dali pra frente, Deus só nos abençoou. Aí o que aconteceu? Meu pai chegou ao topo, ao circo que ele queria. Na época eu já tinha meus 16 anos. Meu irmão, a gente já tinha evoluído mais, já tinha pessoas trabalhando com a gente, né? Meu pai pôde trabalhar, pagar alguém de fora para vir trabalhar com a gente. Já tinha som, já tinha iluminação, já tinha a lona tão esperada do Art Show, e daí para frente foi só evolução. Acho que quando o Shirley veio nascer, o Circo Art Show já tinha uns 8 anos de existência, quando o Shirley veio ao mundo. Então, para alegria veio primeiro meu irmão, que faleceu, que Shirley disse, meu irmão caçula. Nasceu ele. Com 4 anos tornou-se o grande palhaço, que era o palhaço na época, como até hoje, até porque ele morreu, o palhaço era ele. Ele com 4 anos, ele era o sucesso do circo. Apesar de minha irmã, né, que era eu com 15 anos, minha irmã com 14 anos, nós éramos as bailarinas do circo. E meu pai no estado de Pernambuco, ele criou muito conhecimento por conta da gente. Porque na época o povo dizia que era o circo, que tinha as 2 mulheres mais bonitas de circo, só eram nós. E dali para frente, em seguida chegou Shirley.
Chile chegou. Quando Chile chegou, a gente já era rico. A gente já era rico. A gente já tinha o que a gente queria. A gente já podia ter o que a gente queria. Chile já teve o que ela quis. Já era outra vida, a vida da gente. E continuamos. Chile cresceu, tornou-se artista também. Eu casei, tive meus filhos, montei meu próprio circo. Meu irmão casou, montou o próprio circo dele, Chile, e meu irmão caçula continuou no circo com minha mãe. E a gente foi tocar o nosso circo. E chegou uma época da dificuldade, meu pai adoeceu uma época, e essa foi a pior fase que meu pai ficou muito doente, quer dizer, ele e minha mãe era quem sustentava a casa. Eles eram as torres, né? Ele era as torres do circo, então a torre caiu, foi meu pai. Meu pai adoeceu, minha mãe ficou desesperada, a gente ficou desesperado porque meu pai era tudo. Meu pai era o eletricista, meu pai era o montador, ele era tudo no circo. Então chegou a época que meu pai teve mais condições. E para manter o circo sozinha não tinha como, minha mãe, porque eu tinha minha vida já. Meus irmãos tinham vida, só quem continuava com ela eram os caçula, né, que é Shirley e Gibson, que faleceu. Então, minha mãe chegou uma época de minha mãe assim, não poder mais continuar no circo. Então chegou o caso, meu pai faleceu. Então desmoronou tudo. Aí foi quando minha mãe decidiu sair do circo. O circo acabou, ela passou a época com meu irmão no circo dele, mas ela não se acostumou mais. E hoje ela vive na casa dela sossegada, e o circo Art Show parou por ali. Passou mais de 8 anos parado, não foi, Chile? Mais de 10 anos, né? Acabou o circo Art Show. Mas Chile, com um certo tempo, junto com meu cunhado, fizeram renascer o circo Art Show. Há 5 anos. Há 5 anos. E estão aí na estrada. Hoje, devido à pandemia, eu tinha meu próprio circo, não tenho mais. Desde que começou a pandemia, eu encostei meu circo e não consegui mais continuar, né? Mas hoje eu estou aqui. Hoje eu estou no meu circo, porque aqui é o circo Art Show. É o circo dos meus pais. Então, e eu estou aqui. Hoje eu ainda ainda trabalho. Eu tenho netos que trabalham, tenho filhos que trabalham, que estão no circo. Eu continuo trabalhando, eu sou apresentadora, contraceno com os palhaços. E sou bailarina, 51 anos, mas ainda sou bailarina, né? Quando estou morta, né? E quem é rainha nunca perde a majestade, né? Então eu tô aqui, e é isso. Tô aqui junto com eles e espero que, quando eles fecharem os olhos, ele, que a gente mais velho, espera fechar os olhos primeiro do que os mais novos, né? E os filhos dele, nossos filhos, nossos sobrinhos, dê continuidade, que não deixa a tradição cair. Que continue o circo Art Show, porque é assim, é de geração para geração. Aqui já está na 4ª geração, né? A primeira geração foi meus pais, a segunda geração eu e Chile, e agora a 3ª geração, nossos filhos, 4ª geração, nossos netos, né? No caso. Então, esperamos que a nossa 4ª geração dê continuidade, mesmo se a gente não estiver mais aqui. Mas que o nome fique em memória. Né? Mas que isso aqui seja mantido. E diga assim, aqui foi raízes dos meus pais, dos meus avós, dos meus tios, dos meus bisavós, entendeu? Então é isso que a gente quer. E sobre a pandemia. A pandemia, eu tenho 51 anos de circo, mas eu nunca vi uma situação terrível dessa que a gente passou. Não passamos necessidade porque Deus não quis. E porque somos guerreiros. Somos guerreiros. Só a gente ser de circo, nós somos guerreiros. Então, a pandemia 51 anos foi a pior fase de toda a minha vida. Que eu vi o circo passar. Foi humilhante.
foi dolorido, foi tudo que você imaginar. Assim, muitos circos fecharam. Eu, meu mesmo, não consegui mais sair. Você olhar assim, a gente olhar assim, sentir aquela angústia, só que eu mesmo tinha dias que eu sentava assim, minha vontade era chorar, porque eu nunca vi um negócio desse na minha vida. Não sabia mais o que era sábado nem domingo. Eu nunca vi, a gente não tinha mais. Final de semana o circo todo no escuro, todo apagado, desprezado, uma casa de diversão. Isso doía muito na gente. Doeu muito na gente. E fomos para o sinal, meus netos, a humilhação, jogavam moeda no chão, a gente ia apanhar, os carros freando em cima da gente. Meus netos o dia todinho, eu com um netinho de 4 meses, uma sobrinha de 8 meses, o dia todinho no sol quente. Foi humilhante. Eu não gosto nem de lembrar, sabe? Porque quando lembrar do passado é sofrer 2 vezes, entendeu? E eu peço a Deus que Deus não deixe mais a gente passar por isso aí. O que a gente passou. Foi quase 4 meses de sinal. Então, foi muito dolorido isso pra gente. E a gente somos artistas. Nós não somos mendigos. A gente é artista. A gente vende nossa arte. A gente não tá ali para jogar 10 centavos no chão, 5 centavos e achar que deu demais a gente. A gente foi muito dolorido. Né? Mas estamos aqui. Tá voltando a trabalhar, pouco a pouco, graças a Deus. Se vir 10 pessoas no circo, é bem-vindo, entendeu? Se vir 5, é bem-vindo. O importante é estar trabalhando e não pedindo, porque a gente não somos pedintes, nós somos artistas. Então, graças a Deus, pouquinha gente, mas estamos indo, estamos aqui. E é isso. Essa é a história do Circo Arte Show. Eu como a 2ª geração do Circo Arte Show. Tem o Big Boy, que faz parte da nossa história, porque ele já vem conosco, ele já vem no Arte Show desde meus pais, depois com o meu irmão e hoje comigo. Então ele também tem história no Arte Show. Eu me chamo Paulo Sérgio, sou natural de Alagoa Grande, Paraíba, terra de Jacques do Pandeiro. Meu nome artístico é Big Boy. Eu entrei em circo com meus 11, 12 anos de idade. Aí, na época, chegou um circo lá, eu fui assistir o espetáculo. Aí gostei do espetáculo, né, dos pessoal, dos artistas. E ali eu pedi ao meu pai para eu seguir a vida do circo. Aí meu pai deixava, minha mãe deixava. Se apaixonou pela fantasia? Com certeza. Aí o palhaço foi lá, falou com meu pai, liberou deu o meu registro, eu segui a vida do circo. E ali eu fazia o mandado do palhaço que levou no circo.